O quão forte é Star Platinum? Como Star Platinum se tornou o stand supremo? E o quanto Star Platinum significa para Jotaro? Star Platinum é o stand de Jotaro Kujo, que como vocês sabem é o protagonista da parte 3 e um personagem importante na parte 4. Também tem uma presença muito relevante na parte 6, o que faz com que o Star Platinum seja o stand que mais apareceu em Jojo. E talvez um dos mais importantes. Enfim, Jotaro é que nem o Jill, de um jeito ou de outro aparece em tudo que é parte. Só que o vídeo não é sobre ele, é sobre seu encosto, ou melhor, o seu stand. Precisamos falar um pouquinho sobre a história disso que o Jotaro chamava de espírito maligno. Após o caixão do Jill ser resgatado no fundo do oceano, o mesmo conseguiu se estabelecer secretamente em Cairo, no Egito, onde usou uma das flechas que a Enya tinha comprado de Diávolo. Se você não tá entendendo do que eu tô falando, tem um vídeo aqui no canal falando sobre a origem dos stands, onde eu explico sobre as flechas e o envolvimento do Diávolo com elas. Ao perfurar-se com a flecha, ele adquiriu um stand, mas curiosamente acabou fazendo com que todos os descendentes de Jonathan Joestar vivos também despertassem um stand, sendo um deles o próprio Jotaro, o neto de Joseph Joestar, lá no Japão, terra do sol nascente, em um momento um tanto quanto problemático. Então, na mente de Jotaro, Star Platinum não era uma coisa boa, mas eu acho que todos nós pensaríamos isso. Ele despertou o Star Platinum numa briga. Imagina você tá caindo na porrada com alguém e do nada uma mão roxa sai de dentro de você e derrota todo mundo. Existe uma teoria até que interessante de que Jotaro só se tornou um adolescente violento e problemático por causa do Star Platinum, como se o surgimento do stand aos poucos fizesse com que ele também aos poucos se tornasse mais broncudo e brigão, já que sua própria mãe disse que ele não era assim quando criança, mas isso também é discutível, porque em partes, como vocês sabem, a personalidade, a aparência e a habilidade do stand são baseados em parte nas características psicológicas do usuário, então fica tipo a história do ovo e da galinha. Seria o Jotaro broncudo e rabugento por causa do despertar do Star Platinum? Ou será que o Star Platinum é um stand tão poderoso por manifestar de forma espiritual a personalidade do Jotaro? Bom, apesar de não termos certeza de nada disso, podemos afirmar que o Star Platinum é categoricamente um stand violento e extremamente poderoso, tanto fisicamente quanto não fisicamente. Mas essa é outra parte que a gente vai explicar já já. Até por causa disso, ao ver o quão violento era esse stand, Jotaro quis ficar detido na prisão, pois achava que estava possuído por algum tipo de espírito, até que seu avô Joseph Joestar o libertou com a ajuda de Avdol. Basicamente, o Avdol usou seu stand, Magician's Red, para encher o Jotaro de porrada, fazendo com que seu stand se manifestasse por completo de forma física. Sim, pela primeira vez dentro de uma cela de prisão. E apesar de Avdol ter infinitamente mais experiência que o Jotaro, ele assumiu que Star Platinum era muito mais forte do que ele havia pensado, então nunca venceria aquele confronto. Seu nome, Star Platinum, foi dado por Avdol, usando as cartas de tarô pouco antes de partirem em missão pro Egito. Avdol pediu para Jotaro tirar uma das cartas do baralho de tarô para poder nomear seu stand, ao acaso, caindo então na 17ª carta do baralho do tarô, a Estrela. E a relação dessa carta com seu stand será explicada muito em breve também. Durante os eventos de Stardust Crusaders, Star Platinum passou por diversos confrontos. O primeiro confronto direto foi com Avdol, enquanto Jotaro achava que seu stand era um espírito maligno, como eu acabei de falar. O segundo confronto direto foi contra o stand de Kakyoin, o Hierophant Green, onde tivemos demonstrações claras da força e resistência de Star Platinum, que aguentou uma rajada de Emerald Splash a queima-roupa, como se fossem balas de borracha. O segundo confronto foi de forma indireta, contra Tower of Grey, mas Star Platinum não estava sendo capaz de acertar nenhum golpe contundente, enquanto o confronto principal ficou guardado para Kakyoin. Depois veio a luta contra Dark Blue Moon, onde Star Platinum passou por uma grande desvantagem, já que lutou contra seu stand no melhor ambiente para o inimigo, o mar. Mas aí descobrimos a sua habilidade, o Starfinger, que será explicada mais à frente e que foi essencial para sua vitória. Depois veio a luta contra o Strength, ou melhor, a força, em que mais uma vez o seu Starfinger foi importante e garantiu a vitória. Alguns episódios à frente, tivemos a luta de Star Platinum contra Yellow Temperance, que foi determinada mais pela astúcia de Jotaro do
que pelas habilidades do stand em si. Vários episódios depois, tivemos a luta de Star Platinum contra Wheel of Fortune, a Roda da Fortuna, que também foi determinada pela inteligência de Jotaro. Mas a força física e a velocidade do Star Platinum também foram fundamentais. Depois tivemos a luta contra o stand Justice, depois a surra do Star Platinum no usuário do stand Lovers, a luta ridícula do The Sun, o Star Platinum quebrando os dentes da sacerdotisa, a luta contra o stand Gabby, que foi muito mais decidida pelo stand do Iggy, mas foi o Star Platinum que deu o golpe final, depois a luta do Star Platinum contra o Anubis, a primeira vez no corpo do Barbeiro Khan, e depois contra Anubis no corpo de Jean-Pierre Polnareff, que eu acredito ser uma das melhores demonstrações do nível de velocidade e durabilidade do stand. Essa luta também é marcada por ser a última vez em toda a obra de Jojo que o Star Platinum usa seu Starfinger. A luta do Jotaro contra o Darby foi muito mais mental do que qualquer outra coisa, mas o Star Platinum foi relevante para impedir que o Darby aplicasse algum tipo de trapaça despercebida, e também pelo fato do Star Platinum ser usado como uma forma de intimidação, como quando ele pega um cigarro e uma bebida sem que ninguém veja. A próxima luta foi contra Atom, que tecnicamente foi derrotado pelo Hermit Purple do Joseph, mas quem estava no videogame jogando beisebol era o Star Platinum, então deu tudo certo. A última luta do Star Platinum na parte 3 foi obviamente contra o Jill, onde inicialmente estava em uma desvantagem absurda, mas logo ele descobre que é capaz de se mover no tempo parado do Jill, o que garante a ele um bom tempo para poder pensar em alguma estratégia para vencer. Depois de sofrer muito na mão do Jill, Star Platinum mais uma vez tem uma grande demonstração de força do stand, porque Jill some por alguns segundos no tempo parado e volta jogando um rolo compressor para cima de Jotaro, que teve que alternar entre resistir ao peso para não morrer e não utilizar todo o seu tempo para se mover no mundo paralisado de Jill. Então nós descobrimos que Jotaro não podia apenas se mover no tempo parado, ele também podia parar o tempo por menos segundos que o Jill, mas ainda o suficiente para derrotá-lo em grande estilo. Porém, as peripécias desse espírito maligno não ficaram reservadas apenas aos eventos de Stardust Crusaders. Pelo contrário, Star Platinum fez uma estreia em grande estilo em Diamond is Unbreakable, tendo seu primeiro confronto já no primeiro episódio, em uma curta luta contra o Crazy Diamond, stand de Josuke Higashikata. Apesar de Star Platinum ter sido superado fisicamente, em parte pela força superior de Crazy Diamond e por ter sido pego desprevenido, não adiantou de nada, porque o Star Platinum foi usado para paralisar o tempo, permitindo que Jotaro escapasse do golpe e ainda desse um belo murro no seu tio de 17 anos. Como Jotaro era o coadjuvante dessa parte, seu stand também teve aparições muito limitadas, tendo apenas confrontos diretos com o vilão principal, o assassino Yoshikage Kira, mas ele teve confrontos indiretos, servindo como auxiliar para Josuke durante a luta contra os Rats, Wakone Clays e Red Hot Chili Peppers. Já contra o Kira, primeiro ele teve um confronto com a habilidade secundária do Killer Queen, o Sheer Heart Attack, que se provou um inimigo formidável, levando diversos golpes do Star Platinum resistindo com muita facilidade. Star Platinum foi usado mais uma vez, porque Koichi acabou fazendo uma besteira e ficou muito vulnerável ao Sheer Heart Attack. Então Jotaro usou o Star Platinum para parar o tempo e criar uma fogueira, trazendo o stand de Kira para sua direção, o que acabou comprometendo e o ferindo gravemente, deixando-o desacordado por vários minutos. Koichi acabou se virando bem e conseguiu dar conta do Heart Attack, mas quando Kira e seu stand entraram diretamente na jogada, ele acabou sendo superado, justamente por não conseguir lidar com o Sheer Heart Attack e o Killer Queen ao mesmo tempo. Mas quando Koichi estava prestes a ser morto, Jotaro surgiu com seu stand, controlando Killer Queen diretamente, e mesmo estando ferido quase fatalmente, Star Platinum não teve absolutamente nenhuma dificuldade para enfrentar Killer Queen. Nem sendo necessário parar o tempo, ele deitou o stand do Kira na pura e simples base da porrada, mostrando mais uma vez o nível da sua força. Depois disso, Star Platinum voltou a aparecer apenas no final de Diamond is Unbreakable, quando Yoshikage Kira estava quase retrocedendo o tempo, mas Jotaro, com a ajuda do stand de Koichi, usou o Star Platinum e seu parar o tempo, impedindo que Kira ativasse a bomba Bites the Dust, que ele havia recém-descoberto, e mais uma vez acabando com o vilão na base da porrada, sendo essa sua última aparição em Diamond is Unbreakable. Depois, Star Platinum só voltou a aparecer em Stone Ocean. Uma das suas aparições foram durante as alucinações que White Snake, o stand do grande vilão da parte 6, induziu no próprio Jotaro e sua filha, então não vou comentar esses pedaços. Depois que Jotaro e Jolene se livraram da alucinação, eles estavam prestes a escapar da prisão Green Dolphin Street, em que Jolene havia sido sentenciada a 20 anos de prisão. Isso depois de ser enganada por seu namorado e seu
seu advogado. Todo um grande plano arquitetado pelo vilão. Agora voltando para Star Platinum, mais uma vez ele foi utilizado por Jotaro para salvar sua filha. Isso quando ambos ficaram encurralados pelos guardas da prisão. Mas Jotaro teve que escolher entre salvar a si mesmo ou salvar Jolene. E ele obviamente escolheu sua filha. Mas essa escolha foi muito grave, porque o White Snake tem a capacidade de remover os stands de seus usuários e armazená-los em pequenos discos. Discos que ele mantém guardado no galpão da prisão Green Dolphin Street. Então, por vários episódios, Star Platinum esteve armazenado em um disco e seu usuário ficou em coma, sendo cuidado pela Fundação Speedwagon, sendo devolvido pelo seu usuário apenas no episódio 12, durante a Operação Savage Garden. Ainda assim, Star Platinum só voltou a aparecer lá para os episódios finais de Stone Ocean, quando Jolene estava encurralada pelo padre e disparou diversos tiros na sua direção, que no caso ela não tinha como escapar, mas Star Platinum surge de forma épica, paralisando o tempo e tirando Jolene do caminho dos disparos. Depois, seguindo os confrontos com o Simon, a evolução do stand do padre, até ele se tornar Made in Heaven. Mais uma vez, Jotaro e o bonde da prisão se encontram encurralados em uma pedra no oceano, onde vemos pela última vez a atuação de Star Platinum. A Nasui estava usando seu stand e quando o padre atacasse, ele daria um sinal para Jotaro para parar o tempo, permitindo que eles vencessem o Made in Heaven. Mas o padre foi inteligente e deixou Jotaro mais uma vez encurralado, assim como no começo da parte 6. Então Jotaro poderia usar seu stand para atacar o padre diretamente e assim salvar o universo. Mas isso faria com que ele perdesse a vida de sua filha, que estava com diversas facas sendo jogadas no seu pescoço. Então Jotaro optou pela vida da Jolene, o que acabou custando sua própria vida e todo o seu universo, sendo essa a última aparição canônica de Star Platinum em toda a obra de Jojo. Eu preciso te dar um recadinho bem rápido, não pula. Tá difícil achar um app para assistir seus animes, séries e filmes favoritos? Calma, eu tenho uma solução que vai trazer qualidade, conforto e muita variedade. Tudo isso na sua Smart TV e melhor ainda, na palma da sua mão. Eu tô falando do YouCine, um app incrível que tem uma quantidade infinita de animes, séries, filmes, até mesmo jogos de times de futebol do mundo todo, ao vivo e muito mais. Tem todas as partes de Jojo? Com certeza tem. Tem de tudo e todas as partes de Jojo tem até o live action de Jojo. No primeiro link da descrição vai estar o link da YouCine para você baixar. Habilidades. Por ser um stand de Jotaro Kujo, ele reflete sua brutalidade extrema. Poderes estes que são Super Força. A força do Star Platinum é Pique Goku, sendo que seus maiores feitos de força já demonstrados na obra foram jogar um Jeep com 5 pessoas, de dentro para fora, na direção de um caminhão, usando apenas uma das mãos, e para vocês terem uma ideia, o peso desse carro sozinho é de mais de 1.300 quilos, somando com o peso dos Crusaders, que eu tô usando como base o peso médio de um homem adulto da altura de cada um deles, dá um total aproximado de 1.450 quilos, ou seja, se ele consegue carregar isso tranquilo com uma mão, então ele consegue carregar 2.900 quilos tranquilo com os dois braços, e isso é basicamente o peso médio de 2 hipopótamos adultos, ou seja, 2 vezes o peso da sua mãe. Calma, pô, é brincadeira, não precisa botar fogo na minha casa não, tá bom? Além disso, já destruiu a mandíbula inteira do stand High Priestess, a alta sacerdotisa, que tinha dentes tão duros quanto diamantes, além de estar numa forma gigante. Também entortou e quebrou com facilidade as barras de aço da prisão em que estava só forçando elas, sem nem precisar dar um soco. Porém, por ser um stand muito forte fisicamente, ele acaba caindo na classe dos stands de curto alcance, onde seu alcance máximo é de apenas 2 metros longe de Jotaro. Mas Otto, por que carajos então Star Platinum conseguiu ir no mercado pegar coquinha relada para Jotaro? Aqui eu já quero quebrar um mito que muita gente acaba pensando quando vê os status de Jojo. Não é porque diz que o limite do stand é de 2 metros que quer dizer que ele só vai até 2 metros de distância realmente. Apenas significa que ele só consegue usar o máximo das suas habilidades físicas a até 2 metros. E depois disso vai ficando mais fraco até ficar com força mínima. Mas pelo menos uma latinha de refrigerante ele consegue carregar. Ai, bem que eu queria um stand pra buscar minha coquinha enquanto eu tô editando esse vídeo. Um dos seus maiores feitos de força foram nos últimos episódios de Stardust Crusaders, quando ele disputa força contra o The Wall, que estava usando um rolo compressor de bônus. Um rolo compressor pesa no mínimo 2 toneladas, somado ao fato de ele estar sendo lançado a pelo menos 30 metros de altura, e com a força de Jill e seu stand jogando contra o chão, é realmente muito brutal. Mesmo assim, Star Platinum aguentou por tempo bastante para Jotaro conseguir escapar do time stop do Jill. Super velocidade. Sua velocidade também é extrema, tanto que sempre, na maioria das vezes que o stand ataca, é na forma de saraivadas
de socos potentes, e foi dito pelo próprio Araki que o stand ultrapassa até mesmo a velocidade da luz, ou seja, a velocidade que eu demoro pra... O seu maior feito de velocidade foi durante a luta contra Anubis, que havia possuído o corpo de Polnareff, no episódio 29 de Stardust Crusaders. Além de disputar velocidade contra o Silver Chariot, ele ainda estava sendo bufado pelo Anubis, que também aumentava a velocidade do stand de maneira exponencial. Em um certo momento da luta, Star Platinum atinge o ombro de Silver Chariot com Starfinger, liberando uma parte do seu corpo da armadura, que restringe parcialmente a sua velocidade, o que também aumentou a velocidade de ataque do stand. O Star Platinum se protegeu de 99% de todos os ataques desferidos. E vale lembrar que a do Silver Chariot, durante a luta contra o Hanged Man, se mostrou mais rápido que a velocidade da luz, e isso na sua forma base, super durabilidade. Esse stand é praticamente uma bucha de dano, não é destruído nem pelos ataques do The World, além de conseguir durar muito tempo em batalha, mesmo que os stands suguem, de certa forma, a energia do usuário. Ou seja, a Star Platinum, além de tudo, é um stand Duracell, visão e precisão apuradas. O alcance da visão do Star Platinum é tão longo que conseguiu enxergar o inimigo a 4 km de distância. Isso no deserto. Seria um bom stand para avistar sua mãe chegando quando você tá fazendo coisa errada. E isso é combinado perfeitamente com a sua precisão, pois ele já foi capaz de tirar uma semente de carne grudada no crânio de Kakyoin sem causar danos a ele, isso também aconteceu com Polnareff, pegar uma bala entre os dedos muito rapidamente e desenhar de forma fotorrealista uma mosca em uma pequena foto granulada tirada pelo Hermit Purple de Joseph. Seria essa a precisão de metaforar do Victor metaforando? Ele também tem uma técnica onde ele estica seu dedo do meio e o dedo indicador, podendo fazer ataques a longa distância usando o elemento surpresa, ou em caso de estar imobilizado e sem poder dar socos. Essa técnica é chamada de Starfinger. Essa técnica seria melhor ainda se pudesse ser aplicado em outro lugar. Que foi eu tô falando de esticar as pernas, hein? Obviamente esse ataque não é mais poderoso que um socão, tanto que por isso não é usado com frequência, mas ainda assim é muito útil. Mas se fosse eu, usaria com frequência. Meu Deus. Isso pegou muito mal. Agora, por último e não menos importante, a sua técnica suprema, o Stop Time, a parada de tempo. Na batalha contra Jill, o Jotaro deduz que pelo stand dele e do Jill serem muito semelhantes, e pelo fato do Jill ter uma conexão direta com o sangue de All-Star, talvez o Star Platinum, assim como The Wolf, consiga também parar o tempo. Então ele começa a tentar fazer isso, o que no final acaba conseguindo. Mas essa habilidade é um tanto, como posso dizer, viva, e com viva, eu quero dizer que ela tem que ser treinada, praticada, aprimorada, senão ela acaba se tornando fraca de novo. Em seu auge, ele foi capaz de parar o tempo pelo período de 5 segundos, mas se desde a parte 3 até a parte 6 o Jotaro tivesse treinado continuamente, assim como o próprio Jill, que em Stardust Crusaders chegou ao seu auge com 9 segundos, ele poderia aumentar ainda mais esse limite, e quem sabe chegar até 1 minuto ou mais, já que em Stone Ocean ele tinha 40 anos completos, ou seja, se passaram 23 anos desde os eventos da parte 3. E ainda assim, ele não evoluiu o Stop Time. Mano, isso não faz sentido nenhum. Um poder OP desse e ele não fez questão de treinar. Mas que... Origens e conceitos. Só porque eu já expliquei a história do stand e até já fiz um vídeo sobre a origem dos stands em geral, não quer dizer que o Star Platinum não tem uma origem mais complexa. Eu também não tô falando dele dentro do enredo, dentro de Jojo. Eu tô falando dos elementos que contribuem para sua criação. Então simbora falar sobre esses elementos. Se você pegar a carta da estrela no tarô, ela tem algumas semelhanças com o próprio Jotaro. O que faz sentido, já que essas cartas são famosas por terem o poder de prever o futuro, dar conselhos e descrever a personalidade de quem as usa, sendo ela a carta número 17. É igual ao número da idade do Jotaro, que é 17 também. E a carta da estrela representa um caminho brilhante, determinação, uma trilha a ser seguida, esperança, enquanto Jotaro determinadamente vai do Japão até o Egito para derrotar Jill, ganhando poder e se fortalecendo ao longo do caminho. Além disso, mesmo levando a pior no começo da batalha contra o vampirão, ele lutou até o final com todas as suas forças. Já na parte visual do stand, temos uma clara inspiração nos guerreiros astecas, tanto na coloração dele quanto nas ombreiras, naquelas linhas onduladas do seu corpo, seus cabelos, tiara dourada, proteção nas mãos e nos pés e na tanquinha de tapar a vergonha. Inclusive, uma boa fonte de comparação para provar isso é outro personagem que também foi inspirado nos astecas, o guerreiro Kotal Kahn, dos jogos Mortal Kombat X e Mortal Kombat 11. Se vocês perceberem, tem certa semelhança nos elementos dos dois personagens. Ambos usam ombreiras, possuem linhas pelo corpo, manoplas, proteção nos pés, tiara, o penacho que se parece com os cabelos do Star Platinum, e eu não
não tô dizendo que um foi inspirado no outro não, mas que o fato dos dois terem saído da mesma fonte de inspiração, no caso os aztecas, faz com que possuam elementos semelhantes. Além disso, se você viu aqui no canal um vídeo que eu fiz sobre a famosa parte 0 de Jojo, que fala sobre o primeiro mangá famoso de Hirohiko Araki, chamado Bao o Invasor, sabe que o Star Platinum também foi inspirado no protagonista dessa outra obra, Ikuro Hashizawa. Eles possuem cores voltadas pro azul, cabelo idêntico, super força e ainda por cima o Ikuro, que se transforma em uma criatura chamada Bao, fica repetindo várias vezes Baro, já que é uma criatura que não fala a língua humana, enquanto o Stand Cry do Star Platinum é Ora, e aí ele grita Ora, que é exatamente o que você tem que deixar nesse like para poder me ajudar a compartilhar o nosso conteúdo e assim converter mais héteros ao poder de Jojo. Mas lembra quando eu disse que o Star Platinum é baseado no lado psicológico do Jotaro? Ah, com certeza você lembra. Tu não é doido? Pelo menos eu acho. Pois bem, vocês sabem que o pai do Jotaro, o Sadao Kujo, sempre foi muito ausente, já que preferiu dedicar seu tempo ao seu trabalho como músico, do que realmente criar seu filho ao lado da sua esposa. Tanto que por isso Jotaro cresceu muito antissocial, cabeça quente, rebelde, porque ele sempre foi muito mimado pela sua mãe, e não teve um pai presente para lhe mostrar o caminho correto, impor limites, ensinar valores. Eu tinha feito um vídeo aqui no canal que muitos me julgaram por ele, um vídeo muito profundo, no qual interpretaram ao pé da letra e nem sequer deram a chance de assistir. Um vídeo falando sobre Star Platinum ser na verdade o pai de Jotaro, o que faz muito sentido com isso. Não é que eu quis dizer que Star Platinum é Sadao, não, na real não, mas ele é meio que se tornou a única figura paterna que Jotaro teve. O fato do Jotaro não ter tido um pai para se sentir acolhido, protegido, ajudado, acabou refletindo no seu subconsciente, e o Star Platinum é também uma materialização disso, pois ele fez mais o papel de pai protetor pro Jotaro do que o próprio Sadao. O Star Platinum, até mesmo de uma forma inconsciente, protegia o Jotaro quando ele precisava, que até mesmo atendia as necessidades dele e até mesmo o mimava, trazendo tudo o que ele queria na hora que ele queria, e ele não o abandonou, como seu pai fez com ele ainda novo. Então sim, o Star Platinum foi realmente uma figura paterna pro Jotaro. Aparições em jogos. A primeira aparição do Jotaro em um jogo foi no RPG de Stardust Crusaders, lançado em março de 1993, JoJo's Bizarre Adventure pra Nintendinho, que na verdade nem lançou pra Nintendinho, lançou pra Nintendo Famicom, a versão japonesa do Nintendinho. O jogo é bem simples, tendo Jotaro e os Crusaders como personagens jogáveis, e como consequência, o uso dos seus stands. Mas uma curiosidade interessante é que nesse jogo, o Star Platinum só consegue se mover no tempo parado depois de encontrar um uniforme escolar especial na mansão de Jill. Depois veio sua aparição no jogo Heritage for the Future, o maior jogo de arcade de Jojo de todos os tempos, e também foi lançado para PlayStation 1 e Dreamcast. No modo história, ele só pode parar o tempo durante a luta final contra Jill, mas não antes disso. Já no modo Versus, ele pode parar o tempo a qualquer momento, em um combo inclusive muito difícil de fazer. Tenho certeza que ninguém descobriu aquilo sem querer. Depois ele apareceu em All-Star Battle e Eyes of Heaven. Inclusive em JoJo's Bizarre Adventure Eyes of Heaven, o Star Platinum descobre uma nova forma, o Star Platinum Over Heaven. Basicamente, nos eventos de Eyes of Heaven, um Jill de outro universo venceu o Jotaro, concluiu seu plano de chegar aos céus e seu stand se tornou capaz de alterar a realidade. Então aconteceu uma grande bagunça no mundo de Jojo. Para sair dessa confusão, qual a ideia genial? Bom, se o Star Platinum e o The Wall são stands do mesmo tipo, logo eles podem ter o mesmo nível de ascensão. Então do nada, o Star Platinum também desbloqueou o poder de controlar a realidade. Pois é, parece piada. O Star Platinum também aparece no jogo Diamond Records, e o mais interessante é que nesse jogo ele tem ataques especiais quando Jotaro está ferido, simulando os eventos de Diamond is Unbreakable. Depois ele se tornou jogável no jogo Jump Force, um crossover entre vários mangás da revista Shonen Jump. No jogo mobile Puzzle and Dragons, Jotaro foi um personagem de evento por tempo limitado. No jogo mobile de luta Jump Stadium, ele também faz sua participação. E no jogo JoJo's Bizarre Adventure Last Survivor, ele é um dos personagens jogáveis nesse Battle Royale muito incrível. Na descrição e no comentário fixado, você acha camisetas de Jojo e mangás de Jojo para você adquirir. Eu agradeço a você por estar comigo até aqui. Você é massa e não fume maconha.